Isaías capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 agora, e se você puder deixar a sua Bíblia aberta ou seu aplicativo aí, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. O texto de Isaías, no versículo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Se você puder fechar os seus olhos. Pai querido, somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através das nossas vidas. Eu peço que de uma forma muito especial, o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua voz seja, como sempre é, o suficiente para nos alimentar, nos renovar, nos encher, ó Pai. E para isso eu conto com a Tua misericórdia, com a Tua graça, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deu uma mudada aí, tá joia? Você vai... Tá tudo certo aí, né? Então tá bom. O Isaías, talvez, tenha vivido num tempo mais delicado, assim, antes do momento da Babilônia, né? Do exílio na Babilônia. Talvez tenha sido um dos tempos mais delicados, por isso que ele faz questão de dizer em que tempo ele viveu, né? Os reis que estavam vivos, né? Os reis pelos quais ele passou. Isaías é um profeta um pouco diferente dos demais, porque ele goza de um livre acesso ao palácio. Alguns dizem até que ele morava ali por perto e ele tinha um respeito dos reis de Israel, especialmente de Ezequias. Então, Ezequias o tinha como uma espécie de conselheiro. Ele era alguém que vivia, que tinha um contato muito próximo com os reis de Israel. Mas isso está longe de dizer que ele era alguém que aceitava tudo que o rei fazia. Pelo contrário. Pelo contrário. Se tinha alguém que era enfático nas suas palavras, nas suas exortações, era o profeta Isaías. Isaías foi o profeta que mais escreveu a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Ele fala com excelentes e maravilhosos detalhes. Alguém que viveu 750 anos, mais ou menos, antes de Cristo, consegue com muita clareza expor detalhes da crucificação, por exemplo. Então, é alguém que recebeu de Deus a capacidade de ver além daquilo que era a sua realidade. Alguém já disse que é o evangelista do Antigo Testamento. Ele escreveu o Evangelho do Senhor no Antigo Testamento, tamanha a quantidade de detalhes. Ele fala exatamente onde Jesus iria nascer, como Jesus seria chamado, né? Assim, o nome de Jesus, não a palavra Jesus, mas maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Deus Emanuel, da mesma forma como o anjo fala para Maria quando Jesus está nascendo. Então, está repleto de situações assim. Mas Isaías era um homem como nós, cheio de falhas, cheio de defeitos, de problemas, uma pessoa comum como nós. Esse texto aqui de Isaías, ele começa relatando a respeito, porque ele começou a ter visões na época de Uzias. E por que isso é importante? Você não precisa decorar Uzias, não vai cair no vestibular, nem na porta do céu, você vai ter que dizer, Uzias era o... Não, mas há uma coisa muito interessante. Eu falei semana passada sobre Manassés, que é filho de Ezequias. Não precisa se preocupar com esses nomes. Mas Manassés foi um péssimo rei no começo, boa parte do seu reinado, e ele reinou 55 anos. Quem reinou menos que ele, um pouco menos, o segundo colocado, foi Uzias. Uzias reinou 52 anos sobre Israel. Qual a característica desse homem que fez aquilo que era reto diante do Senhor? Uzias foi um homem de Deus.
a sua força em batalha. Ele foi, talvez o maior guerreiro de Israel enquanto rei, até maior que Davi e Josué. Mas por quê? Porque ele está num momento em que ele tem um grande exército. Se você tiver a curiosidade depois, em 2 Crônicas, se não me engano, é capítulo 26, que fala sobre a vida de Uzias, fala que ele tinha 300 mil homens preparados para a guerra. Era um caboclo muito preparado. Ele venceu os filisteus. Ele foi capaz de destruir as muralhas de Gate. Então, alguém que tinha um poderio muito grande, bélico, um momento, inclusive, de grande prosperidade para o povo de Deus, ao ponto de ele receber, assim como Salomão lá atrás havia recebido de outros reis presentes, elogios, ele é um desses. Uzias é esse rei conhecido pelo seu grande poder bélico. Israel esteve muito bem. Foi ele quem construiu e reforçou os muros de Jerusalém. Parte das portas, foi ele que fez. Era alguém muito preocupado com a questão de segurança. E o texto bíblico deixa bem claro que ele conquistou todas essas vitórias por causa da mão poderosa do Senhor que estava sobre ele. Coisa maravilhosa. Só que esse homem, ele comete um erro gravíssimo. E gravíssimo. Olha o que aconteceu. Diz a palavra de Deus que em determinado momento ele entrou no templo e ele pegou o incenso e foi trazer para honrar o Senhor. Ele entrou no templo, pegou lá o incenso e ele foi entrando para honrar, prestar um culto ao Senhor. Enquanto ele está fazendo isso, 80 sacerdotes colocam na frente dele e dizem assim: uai, Uzias, você está doido? Essa função não é uma função para rei. Essa é uma função de sacerdote. Você não pode acender o incenso aqui, honrar o Senhor. E os sacerdotes disseram muito claramente: Deus não está se sentindo honrado com isso. Mas ele não se importou, não. Diz que ele foi forçando a barra até que Deus o feriu com a lepra dentro do templo. E é interessante que a lepra dele começou pela testa, para não ter dúvida de que ele era um leproso. Então, não fique preocupado que você não vai pegar lepra porque errou a canção, não, entendeu? Não é assim, porque errou a letra da música. Ai, meu Deus, será que eu estou com lepra? O que é isso na sua cabeça, realmente? Não, é nada não, né? É só uma espinha, A grande questão é que Deus o feriu ali para que aquilo ficasse claro que ele não podia fazer aquilo. Que Deus aceita o culto sim, mas do jeito certo. E depois disso ele foi expulso do palácio, ele não podia viver mais no palácio, porque acreditava-se que a lepra era contagiosa, e realmente naquele momento ainda não tinha tratamento. Ele teve que viver isolado o resto dos seus anos, mesmo como rei de Israel, por causa daquela desobediência. Inclusive, o seu corpo todo ficou leproso. Então, nesse período, está nascendo um menino chamado Isaías, que vai ter a origem do seu ministério após a morte do rei Uzias. Se você quiser depois conferir, essa origem está ali no capítulo 6 de Isaías. Só que eu acho muito interessante que ele faz um resumo. Deus dá uma visão para ele que vai se tornar um resumo de tudo aquilo que vai ser o ministério de Isaías, e está aqui nesse capítulo 1. O texto diz assim, continuando a leitura: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Só um parênteses, vou falar mais devagar, tá, Blanche? A semana passada ela ficou assim, ó. Isso quer dizer, vai com calma, fala devagar. E eu falando rápido, vou falar mais devagar. Obrigado. Eu não sei agradecer, mas valeu. Isaías começa arrebentando a boca do balão. Olha a analogia que ele usa.
Ele fala, olha, o jumento sabe quem é o seu dono. E Israel está pior do que um jumento. Ele começa assim. Ele começa logo... Tá. Mas o que eu queria destacar aqui nessa primeira parte da sua visão é porque ele diz assim, Deus é o pai de Israel, né? Eu criei os filhos, ele está falando de Israel, mas eles estão revoltados contra mim. Eu queria parar um pouquinho aqui, porque algumas vezes Deus coloca a sua relação, expressa a sua relação conosco, fazendo uma analogia com as nossas relações. Fala do noivo e da noiva, fala da relação pai e filho. E aqui Deus está falando dessa relação como se ele está dizendo, eu sou o pai, Israel é o meu filho, mas eles estão revoltados, eles estão rebeldes. E eu queria que a gente fizesse uma pequena reflexão a respeito disso. Eu falei um pouco na semana passada e a respeito de bons exemplos, né? Mas às vezes, e acontece, de que mesmo eu e você sendo fiéis ao Senhor, os nossos filhos eles podem abandonar o Senhor. Se o próprio Deus se está colocando-se na função paternal, e Ele está dizendo, olha, os meus filhos estão revoltados, se os filhos de Deus são capazes de se revoltar, ainda mais nossos filhos, né, que apesar de serem filhos de Deus também, mas às vezes se desviam. E eu gostaria muito que você, papai, mamãe, especialmente se o seu filho tomou uma decisão, está andando num caminho errado, ou num caminho que você não te agrada e não agrada o Senhor, calma. Calma. O problema é que a gente desespera. E muitas vezes Deus se coloca como pai, e como pai você não vê Deus desesperado. Né? Quando ele fala naquela parábola do filho pródigo, qual é o pai que gostaria de ouvir aquilo que ele ouve? Dá-me a parte da minha herança. Ou seja, eu estou preocupado só com isso. Pega o dinheiro e vai embora e gasta com tudo de errado. Nenhum pai ficaria tranquilo, feliz com isso. Não, mas calma. Aquieta o seu coração. Você não vê Deus apavorado porque Israel o abandonou. Esse não é o único texto que fala disso. Há muitos textos sagrados em que Deus está dizendo, vocês me abandonaram, vocês já não me honram mais. Ele fala lá em Malaquias, eu sou o pai, cadê a honra para comigo? Vocês se esqueceram. O problema é que nós, às vezes, ficamos preocupados. E, às vezes, até perdemos um pouquinho do equilíbrio quando essas coisas acontecem. Então, se isso aconteceu na sua família, ou se você sabe de alguém, conhece pessoas, ore por essa pessoa e, primeiramente, não julgue. É muito fácil a gente julgar, né? É muito fácil olhar, se tivesse sido mais crente, os filhos estariam agora. Não é assim, não necessariamente. Óbvio que o nosso exemplo é importante. Óbvio que a nossa vida com Deus é importante, como eu falei semana passada, mas não necessariamente vai ser decisivo. Às vezes, infelizmente, não é assim. Israel tinha abandonado e tinha deixado o Senhor. Israel aqui é o filho que foi cuidado por Deus, que esqueceu-se do Senhor. Eu tenho assim uma convicção no meu coração, e eu posso ter essa convicção por causa das Escrituras Sagradas, de que os nossos filhos, mesmo aqueles que estão um pouco distantes, não estão distantes da graça de Deus. Por mais que ele esteja revoltado com alguma coisa, por mais que ele tenha absorvido uma experiência de forma negativa, porque às vezes a gente fica querendo justificar qualquer coisa pelas experiências que os nossos filhos passam. Ah, mas ele passou por uma situação muito difícil assim, só que outros passam. Então, mesmo que nada justifique, nada, ele não está tão distante que Deus não possa recolher, trazer ele para perto. E, em segundo lugar, muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Aí você vai orar, e você vai orar com um elementozinho que é fundamental, fé. Fé. A fé é a certeza de que, quando você está falando,
você está conversando com o Senhor do universo, com aquele que pode todas as coisas. Você tem essa certeza. E se você conversou com Ele, está conversado. Não precisa se preocupar. Se você falou com Deus, está falado. Porque quem decide no final das contas é Ele. Aquieta o teu coração. Não se desespere. Essa é uma das lições que Isaías vai nos ensinar na sua observação com Deus. Ele tem essa visão aqui dessa relação com Deus. Mas quando ele vê Deus praticamente assim, próximo a ele, lá no capítulo 6, aqui embaixo as coisas estão desestruturadas. Mas o texto sagrado diz que quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A diferença entre a preocupação dele enquanto profeta, vendo a realidade pecaminosa do povo, e a postura de Deus, sentado, governando, tranquilo. Você acha, por um acaso, que ao ver, muitas vezes, a igreja, quando eu falo igreja agora, no sentido bem geral, se desviando dos princípios sagrados, né? Homens, profetas de Deus, se desviando, falando bobagem, tudo mais. Você acha que Deus está lá preocupado, andando de um lado para o outro, falando, gente, me dá um café aí, porque eu tenho que estar acordado para resolver? Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono. Essas coisas não abalam o Senhor. Coisas que não abalam o Senhor e às vezes nos abalam demais. Demais. Então, até pelo desejo, né, da gente justificar o sentimento de culpa. Sentimento de culpa para você, papai, mamãe, não ajuda em nada. Todos nós estamos cientes, uns mais, outros menos, da nossa responsabilidade. Mas a culpa afasta do seu coração. A culpa não acrescenta em nada. Todos nós temos responsabilidades. Uma vez alguém me perguntou qual garantia eu podia ter, porque eu falava assim, com tanta certeza de que os meus filhos serviriam ao Senhor. Qual garantia que você tem? Né? Isso foi uma pergunta feita num debate assim, para a família e casar. Qual garantia você tem de que seus filhos serão fiéis a Deus? Eu falei, nenhuma. Nenhuma. Agora, eu posso dar a eles uma única coisa, que é o que eles mais precisam. A convicção que eu tenho no meu coração de que eu não vou abandonar o Senhor. Independente deles. Isso é o que eu posso dar. Então, não existem garantias de que eles vão servir ao Senhor. Mas eu sempre trouxe meus filhos à igreja. Eles estiveram servindo ao Senhor e agora estão longe. Não importa, você precisa se manter fiel ao Senhor. Com o coração em paz. Você viu Deus falando assim, o que será que eu fiz de errado? Onde será que eu tropecei? Será que eu fui severo demais com o povo? Será que eu fui muito leniente com os seus pecados? Não. Deus está constatando, olha, vocês se distanciaram, o problema está em vocês. Só que nós vamos falar lá na frente, no finalzinho, sobre a restauração. Mas eu gostaria de deixar essa palavra para você, papai, mamãe, independente da idade dos seus filhos. Seja fiel ao Senhor. Que Ele veja em você um compromisso com o Senhor e o mais o Senhor vai fazer. Tá bom? Fique em paz. Deus está no controle de tudo. E as sementes já estão plantadas ali naquele coração. Em algum momento elas vão frutificar para a honra e glória do Senhor. Amém? Em segundo lugar, Deus demonstra que o castigo, a punição, é uma bênção. É uma bênção. Ele vai continuar dizendo assim, versículo 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, o corpo enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, mas umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Eu gosto dessa pergunta aqui.
quando Deus fala, porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. É como se Deus estivesse dizendo assim, porque eu ainda vou permitir provação, lutas, aflições, se esse povo não cresce, não aprende. De certa forma, Deus está dizendo, olha, o problema, a dificuldade, as provações, é uma forma de bênção sobre a nossa vida. Deus demonstra muitas vezes o seu cuidado para conosco, permitindo que a gente passe por provações, por aflições, porque Deus sabe que ainda no nosso coração, no seu coração, ainda há um desejo de voltar, de buscar a Ele, ainda há um senso de arrependimento. Quando a gente erra, quando eu erro, quando você erra. E Deus permite que a gente seja, como o texto diz, afligido, ferido, para que a gente não se distancie. Uma das coisas que demonstram a desaprovação de Deus com o ser humano é a falta de lutas, de provações. Isso está ali bastante claro no primeiro capítulo de Romanos, quando Paulo diz assim, por causa de uma determinada quantidade de pecados que um ser humano é capaz de cometer, aí a Bíblia diz assim, Deus os entregou. Deus os entregou. Deixou de cuidar. Deixou de permitir que ele passasse por dificuldades para ser transformado. Não está me ouvindo? Beleza, vai. Faz aquilo que você quer fazer. Deixa a coisa acontecer. Esse é o principal sinal na vida de alguém, de que ele está num caminho muito perigoso. Enquanto você estiver sendo corrigido pelo Senhor, enquanto a palavra de Deus ainda trouxer algum sentimento no seu coração, não só o sentimento, mas decisões, levá-lo a decisões, você ainda está no caminho correto. Deus ainda está, vou usar uma palavra assim que não se aplica a Deus, mas Deus ainda está apostando em você. Deus ainda quer que você cresça. Por isso que Tiago diz, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Então, Deus trabalha em nós, através da luta, através das adversidades, dos problemas, Deus está trabalhando. Mas isso aí você já ouviu isso bastante vezes, aqui eu já falei sobre isso bastante vezes. Mas o texto também vai falar de uma outra questão, quando versículo 10, isso aqui é a visão que Isaías está tendo, é a inauguração das suas profecias. Ele diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Eu vou dar só um pontinho aqui. Deus tem ironia, não é? De vez em quando Deus brinca. Eu tenho um profeta lá no Antigo Testamento, na época de Josafá, zoeira, não sei se eu falei sobre ele aqui, que ele foi profetizar, aí Josafá chama ele, Acabe está ali, e Acabe fala, profetiza aí. Aí ele fala, vai dar tudo certo, vocês são uma benção, Acabe, você é nota 10. Aí o Acabe olha assim e fala, rapaz, você está mentindo. É certeza? Aí ele fala assim, brincadeirinha. E aí, era só piada. É interessante que Deus tem senso de humor. Deus chama aqui Gomorra e Sodoma e Gomorra o povo de Israel. Se você ler o texto anterior, ele fala assim, vocês estão agindo pior do que o povo de Sodoma e Gomorra. Aí ele vem aqui dizendo, ó príncipes de Sodoma, ó reis de Gomorra. Ele está se referindo ao povo de Deus, de forma irônica. E por que ele está falando assim? Ele diz, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrada do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Calma, Josué, vai devagar com a tradução, né? Estou falando rápido de novo. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisarde nos meus átrios? Eu já falei isso outras vezes sobre isso. Diz, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação,
e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E qual o princípio que ele dá? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Que coisa! Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu já falei em outras vezes, da forma, porque não é apenas aqui, em outros textos, Deus também repete isso, dizendo, eu não quero culto de gente hipócrita. Ele está dizendo, eu não aguento, que canseira, culto de vocês. O povo de Judá, tá? Que canseira. Quando vocês se juntam, eu não aguento mais, demora demais. Podia ser 15 minutos, está muito demorado. Eu estou enjoado desse ajuntamento. E ele faz severas críticas, dizendo, olha, quanto mais vocês orarem, menos eu vou ouvir. Eu vou virar o rosto para a oração de vocês. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus não lida, não aceita o culto misturado com iniquidade. E iniquidade é diferente do erro, do pecado. A iniquidade é quando o erro vai se encrostando na gente. O pecado vai se tornando comum. Não tem aqueles pecados que você, no começo aqui, não fazia um mal terrível? Aí, depois de um tempo, você parece que, mais ou menos, não é tão complicado assim. Isso é a iniquidade, a crosta da iniquidade. Por isso que a Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e raspar toda essa crosta de iniquidade sobre a nossa vida. Mas Deus não se agrada disso. Deus não se agrada quando eu venho ao local de adoração, mas o meu coração está distante dele. Olha, não é o que você fala ao Senhor. Eu vou apenas, só fazendo uma pinceladinha. Não é o que você fala. Não importa se a letra da canção foi linda. O importa é de que coração ela está saindo. E não é de um coração perfeito, mas é de um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Você pode estar com dificuldades, vivendo, pecando, mas seu coração não pode ficar tão endurecido ao ponto de você achar que o pecado é normal. De viver como se tivesse tudo bem. Não, tenha esse coração disposto a aprender, a se entregar ao Senhor. Quando você vier a esse lugar, independente do nível das suas canções, independente das palavras, que elas partam de um coração dedicado ao Senhor. E isso faz toda a diferença. É como se Deus abre as portas quando o seu coração está quebrantado, dizendo, venha, eu quero te ouvir. Eu quero receber. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Deus continua sendo o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Deus. Aí você fala, esse negócio de Deus não ouvir oração é coisa do Antigo Testamento. Agora ele está assim, feliz em ouvir a oração de qualquer um. Mais ou menos. Lá em Pedro, nós temos uma recomendação, e Pedro está falando para os homens, dizendo, vocês, maridos, vivei a vida comum do lar. Olha que coisa boa, os homens aqui estão vivendo a vida comum do lar. Ouvi um sonoro sim, né? Bem do íntimo, né? Bem convicto. Vivei a vida comum do lar. E qual a consequência dessa não observação desse princípio? Tem mais irmãs assim, fala Deus, Senhor Jesus. Mas qual é a consequência
do não cumprimento desse princípio, a Bíblia diz que as orações são interrompidas. Deus não está afim de ouvir homem que abandona a família. Mas, na linguagem de hoje, eu não vou perder tempo ouvindo gente que abandonou a família. Mas isso está no Novo Testamento? No Novo Testamento. Olha, porque Deus não aceita a iniquidade misturada, porque é muita hipocrisia. E Deus não se agrada da hipocrisia. Então, não é o que você faz em si, mas o seu e o meu coração precisa estar derretido na presença do Senhor. Eu preciso estar com o coração quebrantado. Toda vez que você chega a um lugar como esse, chegue numa situação de submissão ao Senhor, dizendo: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso do Senhor. Eu quero estar aqui, é maravilhoso, mas eu preciso do Senhor. Transforma a minha vida, muda o meu coração. Porque senão pode incorrer nesses... E aqui ele fala de três coisas muito importantes. Primeiro, você e eu precisamos nos levantar contra toda injustiça. Toda injustiça. Precisamos nos manifestar verbalmente contra toda opressão. Porque ele diz: repreendei a opressão. Porque dá a impressão que, se Deus está falando de culto, ele tem que se resumir ao assunto culto, né? Eu não estou gostando do culto porque o som está alto, porque está muito grave, está dando um hammer. Não. Quando Deus fala assim, eu não estou gostando do culto, ele continua na mesma temática, dizendo: esse culto não importa, porque lá fora a injustiça está prevalecendo. Você se omite diante da opressão. Porque a opressão tem que ser condenada pelo cristão. Não é uma opção, é um dever. Repreendei o opressor. Você não está sendo independente de qualquer coisa. Eu passei por uma experiência muito parecida com isso, eu não sei se eu vou falar em parábolas, mas eu trabalhava num órgão público e eu me lembro de uma vez que um dos meus chefes, já não está mais entre nós, ele pediu que a moça da limpeza fizesse... Porque tinha um armário lá, cheio de poeira, todo dia ficava empoeirado. A gente ia pegar um negócio lá, estava tudo empoeirado. E havia uma suspeita de que essa moça tinha me roubado no primeiro dia de trabalho naquela repartição pública. Eu perdi todos os meus documentos, naquela época não tinha filmagem assim tão enfática, tinha só uma câmera lá naquele órgão, e aí eles viram essa mulher saindo com algo que parecia ser a minha pochete. Eu tenho vergonha de falar que eu usava pochete, mas isso aí foi no passado, Deus já me perdoou desse pecado. Mas na época era coisa bacana, era bonito, gente. E eu andava de terno e gravata e pochete. Era a coisa mais... Você andar de terno e gravata com pochete do lado, devia voltar essa moda. E a suspeita é que essa moça tivesse levado a minha pochete. Não tinha dinheiro, não, tinha só documento. E então, existia uma certa animosidade. Ninguém conseguiu provar, ela era uma funcionária terceirizada. Ninguém conseguiu provar isso, mas existia uma certa animosidade. E eu me lembro que um dia ela entrou, a gente estava na sala, e meu chefe entrou na minha sala, estava conversando comigo, e aí ele falou: ó, dona, limpa esse negócio aqui, limpa essa prateleira. Aí ela falou assim: mas é muito alto. Aí ele estava sentado conversando comigo, ele pegou uma cadeira de rodinha, deu um chute assim, falou: sobe aí. Você já tentou subir em cadeira de rodinha? É uma delícia, né? Aí, quando eu vi aquilo, aquele negócio me deixou indignado. Por mais que fosse uma mulher suspeita de ter me roubado. Eu falei: eu não posso simplesmente ficar calado. Porque eu falei assim: não, eu vou fazer de conta que eu não existo. Está aqui. É meu chefe que está errado. Eu falei: não posso. Eu falei: não, senhora, não precisa subir, não. Aí ele olhou para mim assim: Josué, já fez uma advertência. Eu falei: olha, não está certo isso aqui vai acabar escorregando. Não, ela tem que aprender. Aí eu falei: não, com licença, senhora, me empresta aqui. Aí ela estava com um balde, com um pano, eu peguei o balde. Você não vai fazer isso não, né? E o cara começou a gritar comigo agora. Você não vai fazer isso não. Eu peguei o balde, né? O 1,87 m me ajudou nessa hora. Aí fui lá e passei aqui, o cara bateu a porta, tal, grilado, não sei o quê. E aí
Acabou o expediente, o cara que estava conversando comigo um negócio importante largou para lá. Eu não sabia se eu tinha que fazer, se não tinha que fazer. Fiquei até 11 horas lá esperando alguma coisa, alguma direção, não teve nada. Voltei para casa, né? Você fica pensando, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não podia ter deixado passar? Mas não é uma opção para mim, nem para você. Se você e eu começarmos a aceitar a opressão como algo normal, só porque não nos atinge, só porque não nos afeta, é possível que Deus esteja torcendo o nariz para o seu culto. Deu para entender? Você fala, não, só porque não é comigo. É uma das frases, quem já esteve lá no Museu do Holocausto, logo na entrada, tem a frase de um pastor. Eu não lembro bem a frase, mas ela diz assim, no começo, a turma veio para expulsar uns comunistas e nós falamos, não é comigo? Está tudo certo. Aí depois veio a turma para expulsar não sei o que lá, aí você pensou, não é comigo? Depois pegaram o meu vizinho, levaram, e você disse, não é comigo. Quando te pegaram, não tinha mais a quem você recorrer. Esse foi um dos pastores que foi morto num campo de concentração, porque, ao contrário do que ele fala nas suas frases, ele foi um dos poucos homens que se levantou contra aquele momento. Ele conseguiu perceber que existia uma escalada no nível de opressão, e ele começou a combater aquilo, e ele foi morto pelos nazistas, mesmo não sendo judeu, né, num campo de concentração, mas ele foi capaz de ver e não ficou calado. O texto fala, repreendei o opressor. E não é só aqui, tem uma série de textos que fala sobre isso. E fala mais duas coisas. Defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. E é interessante que essa é uma temática muito repetitiva em Isaías. Isaías fala muito sobre órfão e viúva. Ele falando, olha, você precisa olhar com carinho para os órfãos. Não dá. Por quê? Porque o órfão, ele foi abandonado por alguém, não por mim. Teoricamente, né? Só se eu for o que faça, né, que largou o filho. Mas, teoricamente, o órfão é problema de quem o abandonou. Não, é problema meu também. É problema nosso. Nosso. Eu sempre, quando eu leio esses textos, eu me lembro que nós temos mais de 40 mil órfãos no Brasil. E poucos cristãos adotam. E eu falo isso porque já trabalhei com isso. Em Goiânia, teve uma época que eu só trabalhei, assim, era uma das coisas que eu fazia no Tribunal de Justiça, era dar treinamento para os pais que adotavam. E é muito interessante que são poucos cristãos. Alguns até falam assim, não vou trazer essa maldição para dentro da minha casa, não. Não, isso vem cheio de coisa. São 40, já são mais, né? Mas são 40 milhões de evangélicos para 40 mil órfãos. E esses 40 milhões... Não estou falando que todos têm que adotar. Não é isso. Mas nós, como igreja, precisamos resolver. É um problema nosso. Não é um problema só do abrigo. Não, isso aí é o governo que tem que fazer. Isaías está dizendo, para você, para mim, defendei o direito dele. Tá? Não estou falando que todos cristãos é obrigado a adotar, por favor. Mas você precisa estar envolvido nisso. E pleiteai a causa das viúvas, que também é um grande problema, especialmente naquela época, que o sustento vinha do marido, da família, do homem. E quando ele morria, os filhos tinham a obrigação de cuidar. Só que o que acontecia com aqueles caboclos? Eles iam largando as mulheres para lá, as mamães para lá, deixando, vivendo mais ou menos, dando uma migalhazinha de vez em quando. Deus não aceita isso. Não é só um problema do passado, né? É um problema do presente também. Você, filho, filha, você não pode permitir que os seus pais, seu pai, sua mãe, seja viúvo ou viúva de filho vivo. Que eu acho que a mais dolorida é essa, né? Quando os filhos estão vivos ali e o pai e a mãe se tornam viúvas ou viúvos. Foram abandonados, largados, deixados. Às vezes um ou outro, ou às vezes os dois.
A gente se esquece de que foram eles que cuidaram de nós quando a gente mais precisava, né, naqueles primeiros momentos ali que a gente não conseguiria sobreviver sem a ajuda. Deus faz tudo maravilhoso, né? Quando nasce um jacarezinho, pouco tempo depois ele já está comendo, se virando. Né? Uma cobrinha, quando nasce, ela nasceu, acabou, já está caçando. Né? A maioria delas. Existem umas espécies. Alguém pode falar, mas tem uma espécie que está tudo bem, biólogo, calma. A maioria, das que eu conheço, já estão. Agora, o filho não. O filho, ele nasce, ele é um ser absolutamente 100% dependente. Se você largar ele lá, ele morre. Precisa do cuidado, do calor, do alimento. E os pais fizeram isso. Mesmo que não tenham feito da melhor forma. Isso também não é a questão. Meu pai também pastor, meu pai sempre foi um pingunço, um ausente. Você é filho. Você não apenas quando vem cantar aqui, é maravilhoso, glória a Deus por isso, mas observe, não deixe o seu pai abandonado. Isso não é só um princípio do Antigo Testamento. Jesus critica os fariseus porque eles faziam isso. Olha o que eles faziam. Eles tinham a renda lá, total da renda deles. E aí eles pegavam, parte daquela renda tinha que ir para o sustento da igreja, do templo. E uma parte era obrigatória ser destinada para o pai e para a mãe, que já estavam idosos, né, que não podiam. O que esses caras faziam? Eles pegavam essa parte e traziam para Deus, o nome disso era chamado Corban, e trazia para Deus, consagrando, Deus, é para o Senhor, que coisa mais linda. Ó. Trouxemos uma oferta, tirando do pai e da mãe, do sustento dos idosos. Jesus foi veemente contra esse tipo de hipocrisia. Já no Novo Testamento. Parou para pensar que o nosso culto depende também da forma como a gente trata os idosos? Amém? A gente precisa ter esse cuidado. Precisamos ter esse cuidado, porque senão o culto, o caboclo pode cantar bonitinho, nossa, mas que voz linda. Mas ele abandonou alguém. Ele abandonou o pai, ele abandonou a mãe, ou ele abandonou o filho. Vamos para frente? Né? Tal, nossa, né? Isaías. E aí eu quero terminar falando de coisas boas. Não que o restante não seja bom, mas o restante é alerta. Mas eu queria terminar lendo o versículo 18, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se você já reparou, o bispo Antônio já falou várias vezes isso aqui, que a lei não tem misericórdia. A lei do Senhor, ela mostra a punição para o erro. Ponto, a lei é isso. Agora, de que Isaías está falando? Ele está falando de graça. Ele está falando de artigos que não estão explícitos na lei. Ele está dizendo, mesmo que os seus pecados sejam terríveis, Deus ainda irá aceitar você. Você só precisa voltar a Ele. Olha que coisa impressionante. Ele não está falando aqui no período da graça. Ele não está falando aqui do sacrifício redentor do Senhor Jesus. Mas ele está falando do caráter de Deus. Deus é absolutamente santo e justo. Mas se alguém, qualquer um de nós, com um coração arrependido, nos voltarmos a Ele, Ele nos aceita. E nos purifica. Ele diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, aí você vai ficar limpinho. Está falando isso no período da lei. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. O caráter de Deus continua o mesmo. A lei é isso aí. Ela fala da punição aos erros. Mas Deus é um Deus misericordioso, longânimo e muito benigno. Ele nunca mudou. Graças a Deus por isso.
porque a despeito dos nossos erros, das nossas falhas, agora precisamos ir até Ele. Precisa haver uma disposição no nosso coração. Agora, há um equívoco na interpretação desse último texto aqui, porque diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Alguns acham que esse se está ligado ao comer o melhor da terra, ao querer. Alguns interpretam assim: se você quer, você vai comer o melhor dessa terra. Quem não quer? Eu queria conhecer um que fala: não, eu só quero coisa ruim na minha vida. Eu só quero tragédia. Né? Porque todo mundo quer. Se quiser, quem quer? Eu quero. Mas esse se não está ligado ao querer. Esse se está ligado ao vinde. Esse texto está dizendo: olha, se você quiser vir, se você quiser isso que ele propôs anteriormente, você vai comer o melhor dessa terra. Entendeu? Ele está dizendo: olha, se tudo isso que eu falei aqui antes foi importante para você, por que Deus está falando isso? Não é para você trocar. Porque o que nos motiva a estar com Ele não são as bênçãos. O que nos motiva a estar com o Senhor é a sua presença. Vinde. O que Ele vai fazer depois, aí é problema dele. Ele vai te abençoar. Ele vai fazer com que você coma o melhor dessa terra. Mas você precisa querer vir e ouvir. Se você quiser vir até o Senhor, se você quiser ouvir, estiver disposto, a sua vida vai dar certo. Eu estou citando o bispo de novo aqui, né? Não tem como dar errado. Se você fizer o certo, vai dar certo. Se você vier até o Senhor com o coração aberto. Como nós já falamos várias vezes, eu viajo bastante e quando chego em casa, né, é óbvio que aí a minha filha vem, a Helena abraça e tal, aquela coisa, aquela tal, saudade. Agora, já pensou se ela ficasse só na expectativa do que eu traria? Nas primeiras vezes que eu viajava, eu sempre trazia uma lembrancinha. Mas essa semana eu viajei 2 vezes, só na mesma semana. Se toda vez eu trouxer uma lembrancinha, vai ficar uma lembrançona, né, imensa. Então, eu já não tenho essa prática mais. Eu vou e volto, está tudo certo. Se quiser, tem a mim. É assim, é uma brutalidade, né? Brincadeira, não é isso não. Mas não tem essa prática. E o mais importante é, já pensou se o seu filho estiver te aguardando apenas pelo que você trouxe? Pelo que você traz. Você chegou do trabalho, trabalhou o dia inteiro, aí o filho dá um abraço assim: e aí, paizão, o senhor trouxe o quê? Trouxe Danone, iogurte, trouxe, né, sei lá. Eu falei esses 2 exemplos, porque isso aqui, na minha época de infância, isso era o maior presente do mundo, aquelas bandejinhas de 6 iogurte assim. Aquilo era uma bênção do mundo. Eu me lembro que meu melhor amigo na escola, o nome dele era Cláudio. E o pai dele trabalhava no Jumbo, na parte de frios, de laticínio. Então, toda vez que vencia, o pai dele levava para casa. E aí eu ia para lá fazer tarefa só para pegar iogurte vencido. É uma coisa maravilhosa. Gente, não faz mal nenhum. Pelo menos nunca fez. Eu não sei, não sei hoje se eu tenho tanta coragem. Mas, olha, até uns 4, 5 meses aí está tudo certo. Brincadeira, eu não sei quanto tempo faz, mas sempre foi vencido e eu estava feliz com isso. Era meu melhor amigo, né? Opa, tem iogurte? Aí pegava uma coisinha. Está vencido, mas só tem 1 semana. Olha, gente, que benção. Aí estava na geladeira. Tá. Esse negócio de data de validade é mais hoje mesmo. Acho que antigamente, quando se comprava arroz, né, lá, o arroz ficava ali. Você espantava os carunchos. Eu até falei ontem com a Rejane, falei, a primeira coisa que você tinha que fazer com arroz e com feijão era colocar na água para subir os carunchos, né? Era a primeira coisa. Você colocava lá, porque vinha, estava lá na coisa, você pegava, me vê, 1 quilo. Aí o cara... Aí os carunchos saíam assim, meio... Aí ele amarrava logo para pesar os carunchos também, colocava na balança, colocava um troço aqui, falou, não, deu 1 quilo. Às vezes era meio quilo, não tinha problema. Aí você jogava na água para os carunchos subir, se afastava, depois você... Quer dizer, primeiro catava, tirava as pedras, porque pedrinha sempre dava um probleminha, né? E depois os carunchos. Maravilhoso isso. Mas
Já pensou se os nossos filhos estivessem apenas preocupados, assim, felizes pelo que a gente trouxe? Pelo presente? Não, nós não podemos ser assim com o Senhor. Isso é coisa de criancinha. Criancinha às vezes é assim. Mas nós já somos adultos na fé. Já somos maduros. O que nos alegra num ambiente como esse é a presença do Senhor. Não é a qualidade do som, não é a qualidade da temperatura. Isso também tudo é importante, é um dever nosso aqui. Mas é um privilégio estar aqui pelo Senhor. Porque Deus está aqui nesse lugar. Venha, pense comigo. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a sua graça. Que a gente possa desfrutar daquilo que é mais importante, daquilo que é melhor do que o melhor que há na terra, que é a presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que está de braços abertos, mais uma vez, para receber a sua vida e o seu coração quebrantado. Vamos ficar em pé? Aleluia. Se você puder fechar os seus olhos, dizer: Senhor, estou aqui na Tua presença. Apesar dos meus pecados, apesar dos erros, apesar da iniquidade, ó Deus, que povoou meu coração, eu quero vir ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Assim como nós falamos semana passada de Manassés, que foi um homem muito mau, foi inclusive o homem que possivelmente mandou serrar o profeta Isaías no meio. Mas ele se arrependeu, em determinado momento ele se arrepende. E a tua graça superabundou sobre a vida de Manassés. Ó Deus, a tua graça é capaz de superabundar sobre as nossas vidas. Tua palavra diz: aonde o pecado foi abundante, a graça do Senhor foi superabundante. Pai, nós nos achegamos a Ti nessa manhã. Nós que estamos acompanhando através do YouTube, nos achegamos a Ti. Nos rendemos diante do Senhor. Dizemos: Pai, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Pai. Eu preciso de Ti, nós precisamos do Senhor. Purifica a nossa vida, purifica o nosso coração. Ó Deus, que nós não percamos a alegria, a intimidade com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o nosso coração, Pai, seja transformado. Possamos ter um coração como o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual